Vamos começar, né? Vamos falar sobre hoje emoções e sentimentos. O porquê eu trouxe essas duas palavrinhas hoje para uma live? É, durante os meus atendimentos, durante a semana, a gente vai vendo coisas, né? Vai acontecendo várias coisas, né? E a gente começa a ver que pessoas precisam muito melhorar a sua inteligência emocional, que a gente fala. Como já estamos acostumados, né, com a inteligência emocional, hoje você abre a internet, você vê sobre inteligência emocional. Bom, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas falando que meu emocional está abalado, não estou bem emocionalmente. Mas o porquê? Porque a emoção, ela é o quê? Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Tem uma diferença. Quem sabe que sentimentos e emoções são diferentes? Fala assim, eu, ou não sei, ou fala não, não sei, não sei. Porque a emoção é diferente dos sentimentos. Mas as duas são amigas íntimas, andam juntas. Elas andam bem juntas. Então, como que funciona a emoção? Vou falar um pouquinho do Eric. Quando o Eric começou a ficar, né, antes de ter o diagnóstico, começou a ter o problema de saúde, as questões de saúde, a emoção começou a tomar conta. E aí começou o quê? A emoção é uma reação. O sentimento é uma construção. Então, quando nós sentimos, ficamos com raiva, a gente vê que a gente está com raiva, o que a gente sente? Um nozinho no peito, né? Uma fervura aqui no peito, no rosto. Porque a emoção, ela é física. Você vai sentir fisicamente, no corpo. E o sentimento é a angústia, né? Do medo. Se o medo é um sentimento. Porém, o que você sente? Você treme, você trava, você não se mexe, né? Fica com medo de agir. E hoje, o que acontece? Vamos falar pós-pandemia. Muitas pessoas hoje, quando entrou na pandemia, falou assim: nossa, entrei na pandemia, comecei a me conhecer, comecei a conhecer meus pensamentos, minha mente. E aí eu vi que minha emoção, ela é, como diz a bela frase, eu tenho a emoção à flor da pele. O que seria uma emoção à flor da pele? Quem já assistiu aqui o filme Divertidamente? Quem vocês que já assistiu esse filme, né? É um desenho. É um filme em desenho. Ele chama de Divertidamente. Quem aqui assistiu? Fala eu. Fala eu pra mim aí. Então, quem assistiu já viu lá que existe algumas emoções básicas. Quais são as emoções básicas de hoje em dia, do nosso dia a dia, das nossas emoções? É o medo, é a é o medo, vamos lá no desenho, é o medo, o nojinho, né? O nojo, isso é um pouco diferente, a raiva, a alegria e a tristeza. Hoje é onde ataca muitas pessoas, né? Tristeza. A emoção que você sente, o que você tem da tristeza, qual é o sentimento que você tem sobre ela? Você tem um sentimento, qual é o sentimento? O sentimento é o que? Angústia, ansiedade, né, que sente aquele apertinho no peito, isso são sentimentos. O sentimento, ele tudo na nossa vida é uma criação. Quando eu falo até para muitas pessoas, tudo que nós pensamos, nós sentimos e nós temos uma ação, uma ação dentro do que a gente pensou e sentiu. Então ele é autorrealizável. Toda emoção ela vai andar em conjunto com o sentimento. Vamos dar um exemplo assim, quando a gente está andando na rua, se você leva um tapa, você vai voltar para reagir, é a emoção, né? Que a gente fala, eu agi pela emoção, a minha reação, foi a minha reação. Então a emoção, quando nós falamos de emoção, parte de inteligência emocional, e eu vou até falar um pouquinho mais para frente aqui para vocês, até para como controlar, como podemos trabalhar
as nossas emoções e nossos sentimentos, eu vou falar para vocês, é, não é fácil, mas como eu digo, não é impossível. Podemos sim controlar. Eu falo por mim, eu era um cara que tinha o quê? Muita ansiedade. A minha ansiedade, ela me atrapalhava, ela trazia o quê? Ansiedade é uma emoção, um sentimento, né? Ansiedade é uma emoção que você tem. E aí o sentimento que você constrói é do quê? Que tudo que está em volta de você é grande. Tudo que está em volta de você se torna grande e você não consegue agir. Então você tem aquele sentimento de angústia, de nó no peito, aquele nó no peito. Quem aqui já sentiu isso? Isso faz parte da ansiedade. A angústia ela é muito ruim quando a gente sente. E a gente sempre tem o quê? Uma emoção dentro daquilo. E vem a tristeza. Então, como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode trabalhar a emoção e os sentimentos? Gente, eu vou falar por mim aqui, vou trazer o meu método, tudo que eu trabalhei dentro de emoção e sentimento. Até porque, quem não me conhece, quem está me assistindo agora e quem já viu algumas coisas no meu Instagram e não conhece um pouco da minha história, eu era um cara muito ativo. Eu dirigia, eu fazia de tudo. Hoje eu fico mais numa cama, mas eu não deixei minhas emoções, aquelas emoções básicas. Vamos lá, tem a tristeza, a alegria, o medo, a raiva e o nojo. Isso são as emoções básicas que a gente fala. Então eu não deixei aquilo me dominar. No começo sim, porque eu não sabia como eu fazia, como eu trabalharia minhas emoções. Como eu iria trabalhar minha parte emocional, porque eu não tinha o entendimento total de inteligência emocional. E então aí começou o quê? Um trabalho mental, gente. Tudo, tudo que vocês querem melhorar em vocês, tanto na emoção quanto no sentimento, tá dentro, sabe da onde? Quem sabe aqui aonde está esse trabalho que você tem que ter? Por onde começa? Quem sabe aqui me responder? Por onde começa o trabalho para você trabalhar, melhorar a emoção e os sentimentos? Exatamente, na cabeça, na mente, na nossa mente. Tudo, tudo que está ao seu redor, na sua vida, ao seu que você está vivendo hoje, que você sai para o trabalho, você volta ao trabalho, você vai num shopping, você vai anda na cidade, tudo você vai ter emoção e sentimentos. Porém, dependendo da sua situação, vou falar na minha. A minha situação hoje é uma situação de acamado. Quem não me conhece, mas é que você anda de cadeira de roda, se pôr na cadeira de roda. Eu ando na cadeira de roda, sim. Porém, como aquilo que eu falo, eu tenho pouco ajuda, assim, a minha esposa e meu filho. Então eu fico mais numa cama. Mas nem por isso minhas emoções e meus sentimentos eu deixei me dominar. Porque se eu tivesse deixado me dominar as emoções, vamos falar ruins, porque primeiramente as primeiras emoções que nós trazemos para nós é ruins, que muita gente fala do que? Pensamentos negativos, né? Então isso transforma em emoções e sentimentos. Então assim, quando eu comecei a trabalhar minha mente dentro da minha situação de saúde, da questão de saúde, foi um trabalho árduo. O que eu fiz? Eu fiz um método, eu montei um método dentro daquilo que eu poderia trabalhar. Como eu fui atrás de estudar, ler livros de autoajuda, ler livros de pessoas de sucesso, porque assim, não é só de autoajuda que vai ajudar você a melhorar sua mente, sua emoção, seus sentimentos, não é só isso. Você tem que buscar pessoas de sucesso, porque essas pessoas de sucesso, para chegar onde elas chegaram também, elas construíram muitas emoções fortalecedoras e sentimentos fortalecedores. Porque o trabalho, quando nós sentimos angústia, vou dar um exemplo, quando nós estamos angustiados e sentimos aquilo, qual é a emoção que a gente tem? É uma emoção do que? De medo, de querer sair, a gente quer se esconder. Isso é uma emoção, então a gente age
fisicamente, que é a emoção. A emoção é a reação. O sentimento é uma construção. Exatamente, Ju. A mente é muito poderosa. A nossa mente ela é muito poderosa. Eu falo por mim. Quem me conhece aqui sabe. Eu falo muito por mim. Então, o porquê eu trouxe é, essas duas palavras para mim fazer essa live para vocês? Porque eu vi muito isso andando passando essas semanas. Muitas pessoas que vêm me visitar, pessoas que do sistema de saúde vêm me visitar, elas não acreditam. Não é que elas não acreditam, elas pensam assim: como que o Eric consegue ter essa mente, falar do jeito que ele fala com a gente e ter esse pensamento que ele tem positivo no dia a dia, o dia inteiro, né? E trabalha essa emoção. E o que ele sente quando ele está na cama? Ele fica triste? Ele fica sempre falando, pensando negativo? Bom, pessoas, como eu falei para vocês, eu trabalho diariamente. A nossa mente ela é tão poderosa que nós temos que trabalhar diariamente, toda hora e todo momento e diariamente. Não até quando nós dormimos, nós temos o quê? O inconsciente que está lá, que gravou tudo aquilo. Que é? Você teve que trabalhar muito a sua mente? Sim, muito. Eu tive que trabalhar muito a minha mente. Porque a mente, como dizem, não é que ela é enganosa. Nós levamos ela para um lado mais negativo. Mas o porquê? A nossa vivência, o viver no automático. Nós vivemos num mundo muito automático. Como eu disse, a pandemia serviu para muitas pessoas olhar para dentro de si mesmo, parar, e vamos lá de novo, olhar para dentro de si, pôr a mão na mente, ficar bem consciente do que estava acontecendo na vida dela. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas teve que perdeu parentes. Então imagine a situação da emoção e do sentimento de você perder um parente. É um sentimento muito profundo de tristeza. Mas nós podemos trabalhar melhor isso. Nós não precisamos viver um luto eternamente, ou um luto por anos. Nós temos que viver aquele luto porque o que está em volta da gente, nós temos que continuar vivendo e trabalhando. Muitas pessoas que eu vejo entrar em depressão, ter ansiedade, como eu falei para vocês, eu tive ansiedade. A minha ansiedade era de parar no hospital. Eu parei muito no hospital devido ao quê? A deixar minhas emoções e sentimentos tomar conta de mim. Quando eu vi, eu já estava tendo uma ansiedade profunda, forte, que paralisava um lado do meu corpo e eu não conseguia falar com as pessoas, minha língua travava, parecia que estava inchada e eu chorava como se fosse à toa. E isso era muito ruim. Qual era o sentimento, Eric? Nosso sentimento era um sentimento. Eu não conseguia falar. Eu sentia muita angústia, muito aperto no peito. E qual que eram as emoções que vinham em mim? Muita tristeza, como se estivesse tudo fechando para mim. Mas o porquê? Porque, pensa, gente, uma pessoa que trabalha com, com o movimento dos braços normal, vai na frente do computador. Eu mesmo vou falar de mim, eu trabalhava com eventos. Então era perna para lá e para cá, andava e mexia meus braços, né? Então assim, olha lá, que nem minha esposa tá falando aqui, a Ju. Parecia que estava infartando, e é verdade, parecia um infarto, gente. É horrível você ter uma ansiedade e sentir uma angústia tão forte no peito a ponto de parar no hospital. E eu sentia ânsia. Eu tinha muita ânsia. E aí voltando. Então eu vi aquilo lá muito desmoronando a minha parte mental. Aí eu falei, nossa, o que vai ser da minha vida? Como que eu vou. As pessoas vão. Como minha esposa vai cuidar de mim? Como quem está em volta. Como minha família vai cuidar de mim, minha esposa? Eu fiquei muito abalado, eu ficava muito abalado com isso. E o que, que eu comecei a fazer? Criei esse método. Olha, criei um método, já até falo o nome. É o método CRIE. Na verdade, o método CRIE é o quê? Eu comecei a trabalhar minhas crenças limitantes. Eu já falei até em algumas lives o que é crença limitante. Crença limitante é aquele famoso assim, eu não consigo, eu não posso, né? Você tem essa crença limitante. Ela faz parte da sua crença de identidade, sua crença de capacidade
e crença de merecimento. Então, eu trabalhei muito minhas crenças limitantes, o medo, a angústia, a tristeza. Tanto eu já estou falando aqui para vocês entre emoção e sentimentos. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu falo para vocês. Aí eu respondo para vocês. Olá, Paulinha. Boa noite. Que bom você estar aí. Então, assim, as emoções e sentimentos, elas estão a todo momento na nossa mente, porque a mente nossa trabalha o quê? 24 horas, mesmo que nós estamos dormindo. Então, nós temos que trabalhar a nossa parte cognitiva, nós temos que estar bem, quando nós estamos conscientes, nós conseguimos o quê? Controlar nossos sentimentos. Nós construímos os sentimentos. E a emoção, a gente sente como, vou falar aqui de paixão. Quem aqui já teve uma paixão que quando começou a namorar, né? O amor é o quê? É uma emoção, né? O amor é uma emoção. E amor não, desculpa. O amor é o sentimento. A emoção é o quê? É o aconchego, o abraço de quem está do seu lado. Né? É a atenção. Isso é a emoção. É o que ele está tendo de reação. Então, assim, no amor é isso. Amor é sentimento e emoção é a forma de carinho que a pessoa mostra para você. E aí, voltando para que eu estava falando aqui da mente. Como que eu fiz para fazer isso? Então, eu criei esse método CRI. Aí eu fiz a mente. O que é o CRI? Eu até coloquei assim porque eu criei esse método. É a crença limitante, a resiliência. A resiliência é muito importante para você trabalhar sua emoção e sentimento. Por que resiliência? Porque se nós não conseguimos nos adaptar com grandes mudanças, nós ficaremos o que? Com depressão, com ansiedade, certo? Então a resiliência ela anda em conjunto com as crenças limitantes, com as crenças, vamos falar, fortalecedoras, porque a resiliência ela anda com crenças fortalecedoras, positivas. A Nathalie aqui, não parece, mas sou explosiva demais. Sabe aquela reação imediata? É o famoso agir pela emoção, né, Nath? Acho que a única maturidade emocional que me falta tem como reverter isso sem remédio? Com certeza, Nath, tem sim. É o que eu estou falando aqui para vocês, é o método que eu criei. Já estava pensando em tomar algo. Olha, gente, eu falo aqui, eu vou falar por mim. É, eu cheguei a um ponto da ansiedade, minha esposa está até aí ao vivo e ela pode até falar para vocês, né, para a turma. Eu cheguei a um ponto da minha ansiedade que eu achava que eu tinha que entrar num remédio forte. Só que é aquilo que eu falei para vocês. Eu falei, ou eu tomo, fico refém do remédio, ou refém. O que é o refém do remédio, gente? O que seria refém do remédio? Vou ser bem claro para vocês. Refém das suas emoções, refém dos seus sentimentos. Eu penso assim, tá, gente? Esse é um pensamento meu. É um pensamento meu que eu levo para as pessoas, porque eu não sou fã de remédio. Eu mesmo, eu tenho hoje eu sou diagnosticado com ela. Quem não conhece, é esclerose lateral amiotrófica. Nath, você xinga muito e grita? Você vai entender aqui o método CRI certinho, que são as crenças limitantes, resiliência e o restante que eu vou falar. E eu vi que assim, que o remédio ele destrói muito a gente. E ele vai abalar muito o nosso emocional, porque vai chegar um momento que ele não faz mais sentido, não faz mais sentido, não faz mais ação e você vai para um mais forte, e sempre vai indo para um mais forte. Isso é um pensamento meu e eu sempre busco isso. Eu hoje busco, vou dar aqui no mais para frente o que eu busco, tá? Eu vou dar aqui mais para frente para vocês o que eu busco. Acho que eu cliquei em alguma coisa aqui. Bom, desculpa. Às vezes eu dou uma clicada aqui, tá, pessoal? Que o óculos aqui ele tem um aparelho. Então, assim, voltando, eu criei esse método. O que é o método CRI? Crenças limitantes. Resiliência, aquilo que eu falei, a resiliência é muito importante na nossa vida. E ela vai fazer. A resiliência, ô Nath, para você que está falando que você é muito explosiva, você trabalhar a resiliência, eu tenho várias ferramentas que ajudam isso a trabalhar muita resiliência. E eu trabalhei muita resiliência dentro de mim. Lidar com grandes mudanças. Porque é aquilo que eu falei, fui diagnosticado com ela. E queira ou não queira, isso abala sim a gente.
Imagine você tendo um diagnóstico, o médico chegar para você e falar assim, olha, você tem uma doença degenerativa, a sua situação é, a sua situação é assim, 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 mas doutor, como que podemos lidar com isso? Aí ele vira para você e fala assim, não tem como lidar. Vai acontecer, vai parar isso, vai parar aquilo, e assim vai até você morrer. Opa! Quem ouve um médico falando isso e não tem uma mentalidade trabalhando, uma mentalidade sobre isso, que nem eu estava, graças a Deus e graças a tudo que eu estava buscando, eu já estava trabalhando isso, o que eu faria nesse momento? Quem acha aqui que eu faria? Eu ia primeiro, eu saía do médico e ia querer me matar, entregar minha vida. Mas como eu já estava com a minha mente se transformando num processo, e até hoje nós vivemos num processo, numa jornada. E se eu não fizesse esse trabalho mental dentro de mim, e me conhecer melhor, criar uma crença fortalecedora e tirar as crenças limitantes, eu teria me entregado minha vida. Então eu falo assim, você que está me assistindo, que conhece alguém que tem uma doença degenerativa, até câncer ou outras doenças que é, vamos dizer, rara, que a gente fala também, que é muito falado isso, ou mesmo você que vive aí numa ansiedade forte, que é que nem eu expliquei aqui no começo, como era a minha ansiedade. Tem jeito. Nath, tem jeito sim, tá, Nath? Para sua raiva, para sua explosão. São intensidades, nós trabalhamos com intensidade. Se você trabalhar com intensidade demais, te atrapalha. Se você trabalhar com intensidade de menos, te atrapalha. Tudo tem a medida certa, que é a construção que eu estou falando para vocês. Crenças fortalecedoras no lugar das crenças limitantes. Resiliência no lugar dos vitimismo. No lugar do que, assim, e agora? E agora o que eu faço da minha vida? Então são resiliência. Bom, isso é uma mudança muito forte. Para mim foi uma mudança muito grande. Eu hoje não movimento os braços e pernas e olha a mudança que eu tive que ter. Uma resiliência muito grande. Eu tive que me adaptar da maneira que eu vivo hoje. Mas gente, eu vivo bem. Eu sou feliz. Sou feliz porque eu tenho um propósito na minha vida. E hoje eu vivo assim bem. Então, quando as pessoas perguntam para mim, mas Eric, como você vive bem em cima de uma cama? Eu vivo, gente. Quem acredita aqui, quem acha que eu vivo bem ou reclamando aqui? Eu vivo bem ou eu reclamo? Menos a minha esposa, não vale falar. Quem acha que eu vivo bem? Gente, eu vivo bem. Eu vou falar. Vocês não querem responder, então eu falo para vocês que eu vivo bem, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, que com Ele, se não fosse com eu me apegar a Deus também, que é uma das coisas que eu falo muito. E assim, então voltando para o método CRIE. Fora a resiliência, nós temos que trabalhar o principal também. Tudo esses quatro que eu vou falar para vocês, tudo é principal. Inteligência emocional. Quem aqui já ouviu falar sobre essa frase? Essas duas palavras, inteligência emocional? Hoje você vê muito, né? Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, é muito isso: emoção, sentimento, pensamentos. O pensamento, quando você começa a pensar em algo, você vai construir uma emoção e um sentimento. Então você, automaticamente, quando você está sentindo, você está criando uma emoção. Vamos dar um exemplo da Nath aí que ela falou que é muito explosiva. Quando alguém chega nela e fala algo que ela não gostou, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela já explode, porque ela tem emoção, já ela está na emoção da reação. Ela já tem, a emoção já tem a reação. E automaticamente já tem um sentimento, né, Nath? Não é assim? Aquele sentimento de raiva, de tremedeira, é um sentimento de tremedeira, não, um sentimento de, como eu posso falar? Um nó no peito, assim, né? Dá aquele aperto no peito, né? E aí cria o que? As emoções, que é a raiva. Lá como divertidamente, que tem o raivoso lá, é o raiva, né? Acho que é assim que ele chama. Então, gente, a inteligência emocional ela tem que ser trabalhada.
E como isso tem que ser trabalhado? Se vocês não buscar um- uma, não vou falar terapia, mas assim, eu sou coach, quem já me conhece, quem entra aqui no meu canal me conhece, no meu Instagram sabe. Então assim, se você não buscar um mentor, uma mentoria, buscar um treinamento, sozinho você não vai. Aqui nem a Paula aqui, eu tenho, tento ou eu tenho, Paula, eu tento que trabalhar meu lado emocional. Eu tenho que trabalhar meu lado emocional, é isso, né? Pelo que eu entendi, né, Paula? Paulinha, que é a Aninha, eu acho que é Paulinha. Então, não é que eu tento, é aí que a gente cria uma crença limitante, ó. Método CRI, vamos voltar para o método CRI. Quando a gente fala eu tenho que trabalhar ou eu tento trabalhar e não consigo, você já está colocando impedimentos na sua mente. Qual é o sentimento que você vai ter sobre isso? Quando você coloca algo uma barreira, você constrói. Qual é o seu sentimento? Tristeza, que é a emoção. É o sentimento do quê? De angústia, que traz a tristeza. Então, a Nath, mas em casa, eu não li direito ali, mas em casa. Mas em casa é o problema. Olha, não é só em casa, Nath, é em todo lugar. Se você não buscar esse controle, esse trabalho, que nem eu falo, gente, nós precisamos de uma mentoria, nós precisamos de uma pessoa que estuda sobre isso, que traz conhecimentos. Eu trago aqui para os meus coaches, para os meus clientes, para os meus mentorados, eu trago o quê? Ferramentas. Eu trago várias ferramentas. Se você não trabalhar fortemente em ferramentas, para ela trabalhar a mente, jamais vocês vão conseguir só com falar assim, ah, mas eu levanto pensando que eu vou trabalhar, vou pensando positivo. Mas espera lá, aí chega no meio do dia você já explode ou você já não quer mais, já está estressada e você não tem, já tem aquela emoção que é o que? De tristeza, de raiva, né? De medo, né? Que tem a emoção do medo, que é a que traz o tremor, o sentimento, né? De tristeza, de angústia que a gente fala. Então, assim, tudo vai ser trabalhado emoções e sentimentos. Na parte de inteligência emocional, nós trabalhamos muito isso, que é a crença fortalecedora, que é a palavras, que nem a Ju falou, o poder da palavra, né? A palavra tem poder. A palavra ela tem o poder tanto da vida quanto da morte, né? Tanto da destruição quanto da construção das nossas vidas. Então, assim, busque um caderno, comece a escrever o que você sente. Ó, tô dando até aqui dicas para vocês. Busque um caderninho, começa por inverte isso, começa a agradecer a Deus, gratidão. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu falo muito para as pessoas. Quando você acordar cedo, em vez de você acordar pensando como vai ser seu trabalho, o que você tem que sair fazer, ou o que você tem que trabalhar, o que vai acontecer no seu trabalho, põe os dois pés no chão e fala gratidão. Gratidão por respirar, gratidão por estar enxergando, gratidão por estar levantando, tomando meu banho gostoso para ir trabalhar. Gratidão por hoje estar chovendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje levantou reclamando, falando: Nossa, mas chovendo e frio ninguém merece. Poderia ficar aqui em casa. Gente, fala isso não. Agradece. Agradece porque é importante que está chovendo, porque até uns tempos não estava, né? Estava no sol e o pessoal reclamando. Então, assim, a gratidão é muito importante pra gente. E essa palavra gratidão, se você começar a pegar um caderninho, passou o seu dia de trabalho, escrever todos os seus ganhos do seu dia, você já está trabalhando. Olha, Nath, ó, você já começa a melhorar. Quando chegar em casa e pensar que em casa está o problema, em casa está uma das soluções para você. Pega um caderno, senta na mesa antes de tomar um banho e descarrega ali, ó. Hoje meu dia, meus ganhos foram isso, isso, isso. Quais foram as perdas ou os problemas do meu dia? Isso, isso. E pode ser resolvido? Com certeza. Todos os problemas podem ser resolvidos. Então nós não precisamos estar com o sentimento, sentindo aquela angústia, aquele aperto no peito, porque o nosso dia foi estressante. Nós temos que trabalhar esse sentimento. Ele tem que ser construído de uma melhor maneira. Construir o quê? Fortalecer. O que é? A gratidão. O eu sou, o quanto você é forte que está levantando para ir trabalhar hoje.
Gente, eu vou falar assim, sabe qual é o meu levantar da cama? Quem sabe aqui qual é o meu levantar da cama? Meu levantar da cama é só levantar o meu tronco às 6 da manhã, 6 e pouco, que meu filho vai para a escola e minha esposa vai levantar daqui a pouco, tipo assim, para ir trabalhar e eles me ajudam a ficar. Aí sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço? Gratidão. Gratidão por ter acordado mais um dia e estar respirando e falando. Por mais que meus braços e pernas estão aqui descansando, mas eu estou grato por estar aqui, ter levantado, pelo menos que seja o tronco, mas eu coloco na minha mente o quê? Olha lá, crenças, resiliência, mudança. Eu coloco como se eu estivesse levantando. E aí eu começo a trabalhar. O que é trabalhar? Trabalhar minha mente. Eu ponho uma música de meditação, depois da gratidão. Aí eu trabalho meditar. O que é meditar? É sentir, ouvir uma música calma e pensar nas coisas boas do seu dia a dia. O que você pode fazer de bom. Certo? Então são isso as emoções e sentimentos. E depois da inteligência emocional, que é do CRI, vem o quê? O, o estado de flow. Quem aqui já ouviu falar do estado de flow ou estado de foco que a gente fala? Quem sabe o que é um estado de flow ou um estado de foco? Vou explicar para vocês o que é um estado de flow e um estado que é o estado flow foco, né? O estado de flow é assim: você está com a sua crença fortalecedora, levantou bem hoje já, fez seu dia da gratidão, sua gratidão, sua meditação. Levanto, ó, vou dar uma dica para vocês. Se você não se sentir bem mesmo assim, falando, eu tô sendo grata, faz assim, ó. Deixa eu desligar meu aparelho aqui. Faz assim, ó, sorrindo assim, ó. Levanta a cabeça para cima sorrindo. Pega os dois bracinhos, como eu não tenho como explicar aqui para vocês, e faz assim, ó, yes, yes. Hoje meu dia é próspero, hoje meu dia é feliz, hoje meu dia é cheio de bênçãos. O que acontece com o nosso organismo? Ele muda. Ele começa a criar sentimentos. Quais são os sentimentos? Sentimento de felicidade, alegria, né? Sorrir, sentimentos bons, que traz até aquele. Traz até uma fadiga, né? Às vezes, não é fadiga, uma respiração forte, né? Que, nossa, preciso fazer, agora eu vou fazer aquilo lá. É isso que nós temos que trabalhar. E não levantar e falar assim, ó, só mais um dia como outro qualquer. É assim que as pessoas pensam. Só mais um dia como outro, ou como outro qualquer. Como que vai ser a partir da mente dela? A mente não vai estar boa para passar o dia inteiro trabalhando. Muitas vezes minha esposa chega em casa e ela fala, ai, tô cansada hoje. Aí eu pergunto para ela assim, qual é, o, qual é o seu estado de cansado? Um cansado estressante ou um cansado bom? Cansado que, assim, é um cansado gostoso que valeu a pena o seu dia? Ou é um cansado estressante? Aí eu pergunto para vocês, quando vocês chegam em casa, é um cansado estressante ou um cansado que valeu a pena? Então, se é um cansado que valeu a pena, você já está bem, já está trabalhando sua mente para um lado melhor, para uma emoção melhor. Você tem um emocional mais fortalecedor, mais forte. Que aí é o que a gente fala, inteligência emocional. Aí é a crença que você está criando. E aí o estado de foco é o quê? É você. Vamos dar um exemplo aqui. Quem faz academia e ele vai logo de manhã para academia e entra lá no estado de foco. Não foca lá nos exercícios. Tem tudo um. Vou fazer primeiro esse levantamento de peso aqui para o tríceps, agora é para o bíceps, né? Não é assim, agora é peitoral. É foco, ele está focando naquilo que ele está fazendo. Quem já aqui no trabalho já fez isso, já focou, já focou naquilo que precisava focar e não percebeu. É um estado de flow que a gente fala, é o estado de foco. É o que você tem que fazer no seu dia a dia. É o que eu faço aqui no meu dia a dia. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele veio me visitar e ele teve uma curiosidade. Ele perguntou assim: mas Eric, como que você consegue ficar aí na cama e assim, não vem
você não pensa assim, não fica triste, pensando que o porquê você está na cama, pensando nessas situações. Falei, olha, eu já faço ao contrário. Eu vejo que eu tenho que estudar, vejo que eu tenho que passar para os meus clientes, passar para que eu tenho para fazer de palestras e o que eu tenho que continuar fazendo, o que eu tenho que postar. Então eu levo o meu dia o quê? Em foco, em estado de flow. Eu passo aqui às vezes o dia inteiro estudando, buscando conhecimento e dias atendendo. Então eu estou me ocupando com coisa que eu amo, que me traz um sentimento de felicidade, aqui é um sentimento gostoso, de ganhos, e é o que me faz bem. Para que eu vou pensar no meu diagnóstico? Porque é o que eu falo para minha frase. A ela está aqui, mas eu não estou com ela. E é uma questão dela. Ela é teimosa, deixa ela aí. O importante é eu com Deus e eu com o meu trabalho e com o meu propósito. Então, assim, para que eu vou ficar focado na minha situação de saúde? Eu tenho, graças a Deus, que nem eu falei para ele, eu tenho consciência sim da minha situação. Plena consciência. Como eu falo para os enfermeiros, médicos, psicólogos que vem fazer uma visita para mim em casa, eu falo, eu tenho plena consciência do que eu tenho. Mas eu não me apego no problema. Eu me apego no que eu tenho para fazer de melhor. Nath, olha a dica, Nath. Eu não me apego no problema que tem dentro de casa. E olha, gente, eu trabalho dentro de casa, não saio de casa. Imagine se eu falar que meus problemas estão tudo dentro de casa, tô perdido. Aí a mente emocional e sentimento é abalado. Então nós não podemos deixar isso nos dominar. Então é isso que eu faço com o meu dia a dia. Eu não deixo me dominar. É esse trabalho, é o método CRI. E dentro desse método CRI que eu tenho, eu trabalho todo um ferramental. Ferramenta cientificamente comprovada. Que eu trouxe através de estudos da minha formação. E eu sou autorizado para trabalhar com todas essas ferramentas. E é o que eu trabalho hoje. Eu trabalho sim comigo aqui. Às vezes eu pego ferramentas minhas aqui. Eu leio o que eu tenho para ler e eu respondo no meu bloquinho de notas aqui o que acontece, por que está acontecendo isso hoje comigo, quais são os meus ganhos, quais são as minhas perdas. Aí eu tenho uma ferramenta aqui de possibilidades, leques de possibilidades. Bom, hoje eu já fiz isso, minha lista, eu tenho minha lista diária extraordinária. O que é uma lista? É uma agenda. O que vocês podem fazer? É montar a sua agenda. A hora que você está indo para academia, na hora que. Minha academia são 2 horas. Então, das 8 às 9, às 10 da manhã, estou na academia. Das 10 até meio-dia ou até às 11, vou fazer minhas ações para o meu trabalho. E assim por diante. Da meio-dia a 1 é meu almoço. Da 1h30, esse horário vago aqui, da 1 a 2 horas, vou dar uma estudada. Então, assim, um constante conhecimento, um constante fortalecimento da mente. O porquê que muitas pessoas não conseguem lidar com a emoção e com os sentimentos? Sabe por quê, gente? Porque é assim, nós não trabalhamos diariamente isso que eu acabei de falar. A gente começa, mas ao deparar com o primeiro problema, o primeiro desafio na sua frente, aí você já deixa sua emoção te abalar. Porque aí já vem a emoção da raiva, a emoção da tristeza, porque aquilo te abalou. Aí você já não faz mais direito. Quando a gente fala assim, quando as pessoas falam para mim, Eric, então você dá uma palestra motivacional? Sim, mas motivacional para que vocês se automotive e não ficam dependentes de palestras, de treinamentos para motivar vocês, para ficar motivando vocês. É vocês que têm que se motivar todos os dias. Então eu falo assim, sim, eu dou palestra com direcionamento para que a pessoa assuma a autorresponsabilidade dela e comece a trabalhar as crenças fortalecedoras e viver o melhor da vida dela. E ela se automotivar e não esperar uma palestra
ou pegar lá no famoso YouTube, pegar palestras, cursos, treinamentos gratuitos. E não adianta, gente, falar outra coisa aqui para vocês. Não adianta vocês pegar um monte de palestra, ficar pulando de palestra em palestra, treinamento em treinamento. Se vocês não buscar um mentor, focar naquilo que ele vai passar para você, tudo aquilo que ele pode distribuir de ferramental. O meu trabalho ele é verbalmente, é verbal ou não verbal, porque o não verbal é o que? As ferramentas que você constrói, que você faz com você e o que você faz fisicamente. Que nós temos também um trabalho, como que fala? Dinâmica. Então você trabalha a sua dinâmica. Então tudo isso vai fazer com que você pare de focar nos problemas e vai trazer o que? Resiliência, uma grande mudança. Você vai conseguir adaptar no seu dia a dia. Um exemplo, se eu tenho um problema forte em casa, eu vou conseguir me adaptar com aquilo. Eu tenho que buscar o que? Maneiras de lidar com aquilo. Qual é o problema? É a maneira que você profere as palavras. É o poder do que você está transmitindo também. O que você está proferindo no seu dia a dia, se você está proferindo raiva, xingamento, que aí traz a emoção da raiva, né, o sentimento de angústia, de explosão, você tem que parar e pensar e analisar na hora. Porque você está consciente ali para fazer isso. Esse é o trabalho. Entendeu, Nath? Entendeu, Paulinha? Esse é o nosso trabalho. É o trabalho com a mente constante. Então, quando você vê que vai explodir, você tem que parar ali e contar até 10, até 20, quanto for preciso. E olhar para dentro de si e falar: opa, eu que construo meu sentimento. Meu sentimento não vai deixar eu me abalar. Estão entendendo? É assim que nós temos que fazer. Nós temos que buscar diariamente a maneira de lidar com todos esses sentimentos e emoções. Como? Construindo uma agenda extraordinária do dia a dia, construindo o que você tem, o caderninho da gratidão lá. Olha, tem um que a minha esposa faz, ela pega um potinho, né? E um potinho bonitinho que ela pegou lá, escrito frases amor, felicidade, alguma coisa assim. Então, assim, pega uma caixinha que você tem dentro da sua casa aí, o que você tem, uma caixinha bonitinha, pega um potinho e começa a escrever e pôr um papelzinho lá dentro, a gratidão do dia. Eu tenho muitas clientes que fazem isso e mudou muito a vida delas. Então faz isso, pega aquela caixinha bonitinha e deixa ali. Quando você chegar em casa, se você vê que tem problema em casa e tá ali com um sentimento de angústia que chegou em casa, pega o seu caderninho, pega uma folhinha e escreve. Sabe aqueles post-it colorido também? Muitas pessoas gostam, né, do post-it colorido. Coloca lá, ó, gratidão, gratidão pelo meu dia hoje, gratidão por... E coloca os seus ganhos do dia. Mas, Eric, e os problemas? Pega o caderninho e assinala quais são os problemas, para você poder saber, aprender a lidar com eles. Quando nós conseguimos lidar com nossos problemas, porque o problema, às vezes o problema é tão fácil de resolver e a gente coloca ele como um problemão. Porque nós vivemos numa vida do quê? De picos e de vales. Quando você estiver lá bem, que é lá no pico, né? Quando a gente está bem, hoje meu dia está bem. Você tem que aprender a lidar, levar assim, constantemente o bem. Aí quando chega um problema, aí você sabe que vai ter um problema, que tem um problema, aí você pensa assim, vou falar aqui, a regrinha 10/90, marca bem isso. Quem aqui não ouviu já falar dessa regrinha? Regrinha 10/90. 10% é os problemas. 90% é o que eu vou fazer com esses problemas. Sabe o que é o que eu vou fazer? É questionamento. É o se questionar, é o se perguntar. As perguntas são as respostas. Então, as perguntas da sua emoção, dos seus sentimentos, você tem que fazer as perguntas para você. Se questionar. O porquê desse sentimento? O porquê dessa angústia? O porquê dessa raiva? Por quê? O que me leva a essa raiva? Então, assim, Paulinha, Nath, Ju, o que leva? Você tem que se perguntar. O que leva a essa raiva? O que está me levando a eu ter essa raiva? Então são os questionamentos.
Aí já começa uma construção, já começa a melhorar. Porque você está se questionando. Quem se questiona pouco, é difícil trabalhar emocionalmente e sentimento. Quem se questiona bastante, muito, é o que vale a pena. Entendeu? Você tem que se questionar. Então, assim, vamos buscar se questionar, vamos buscar olhar para dentro de nós. Eu era muito assim, eu também era explosivo, né? Não contei isso, eu era explosivo, muito explosivo. Imagine eu hoje na situação que eu me encontro, trabalho numa cama, né? Mais tempo numa cama. Imagine eu ser explosivo como eu era antigamente. Não iria dar certo. Eu não iria nem estar aqui fazendo essa live para vocês. Então, assim, vamos buscar melhorar nossa mente. Tudo está dentro da mente. Tá aqui, ó, no cérebro. Aquele cérebro é bonitinho, ele tem muita informação. Temos muitos neurônios. Nós construímos vários neurônios. Nós construímos várias coisas consciente e inconsciente. Tem aqui como a famosa sinapse neural, que dá o choquinho e constrói mais emoções, mais sentimentos. Todo momento nós estamos construindo. Então nós temos que pegar isso e levar para o lado bom. Construir essa crença fortalecedora. Construir essa resiliência. Construir a inteligência emocional. A inteligência emocional é razão e emoção. É aquilo que eu sempre falei. É o racional e o emocional. Razão é o quê? Razão é você trabalhar o seu medo, sabendo que se você passar na frente de um carro e ele vir com tudo, ele vai te atropelar. Isso é trabalhar a razão. Razão é o cálculo que a gente faz, né, das coisas, das contas. Então isso são a parte a gente usa muito a razão. E emoção é a todo momento. A emoção é o que nós mais temos. Emoção é aquilo que eu falei das emoções básicas que nós temos. A raiva, a alegria. A alegria ela vem ligada ao quê? A felicidade. Então, se você está alegre, seu sentimento é de felicidade. Está ali, o corpo ele mostra o quê? Dá até energia. Agora, quando você está com raiva ou triste, você perde a energia, você não tem energia. Aí você quer aí você quer deitar e você quer dormir logo, não quer falar com as pessoas. Então, isso não é legal. Isso aí vai o que? Abala muito o emocional das pessoas. Por isso que na pandemia a gente viu muitos casais se separando. Ah, porque agora eu vi na pandemia que eu não sou igual meu marido ou minha esposa. É porque ele é totalmente diferente de mim. Não dá certo a gente morar. Não é que não dá certo. O relacionamento também é feito do quê? De comunicação. Porque você tem que saber o seu cônjuge, o seu esposo, com a sua esposa, qual é a emoção, qual é o sentimento dela também. Não é só o seu. Mas como que eu vou fazer isso? Aí, trabalhando você, de dentro para fora. Trabalhando suas emoções, trabalhando seus sentimentos. Vendo quais são as reações das suas emoções. Quais são os sentimentos construídos. Quais são as emoções que eu estou tendo? Quais são os sentimentos que eu estou construindo? É isso que nós temos que olhar. E não olhar primeiro para quem está do nosso lado, ou filho, ou cônjuge, ou parentes, que são a parte da família, mãe, pai, sogra, sogro. Nós temos que olhar para nós. Porque se você não estiver bem com você, e não adianta jogar culpa nos outros. Aí vem a autorresponsabilidade. Quando você assume a autorresponsabilidade, que você é o único responsável pela vida que você leva, você começa a construir emoções fortalecedoras, sentimentos fortalecedores. Entendeu? Porque você é o único responsável que pode mudar isso. Mas ninguém. Mas ninguém. Nem seu esposo, nem sua esposa, nem seu filho, ninguém. Nem terapeuta. Nem terapeuta, nem eu como coach. Eu sou coach, te direciono e trabalho ferramenta cientificamente comprovada. Porém, a decisão de tudo aquilo que eu passar para você, de tudo aquilo que de conhecimento, de ensinamento, de ajuda que eu passar para você, só depende de você tomar a decisão. Então, assim, quais fichas caem para você?
E quais decisões você toma hoje, a partir desse momento? Sabendo como você pode melhorar sua emoção, sabendo como você pode melhorar seus sentimentos. Eu saí de uma ansiedade. Gente, eu tenho ansiedade ainda, eu sou ansioso. Mas eu controlo. Eu já não sou mais aquele ansioso de ir parar no hospital como eu era antigamente. Porque eu aprendi a lidar com aquilo. Trabalhando o quê? Meu método CRI. Crenças. Crenças fortalecedoras, resiliência, inteligência emocional, estado de flow, de foco. Trabalhar foco. Muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo focar no meu trabalho, mas eu não consigo focar na minha academia, mas eu não consigo focar no meu emagrecimento, mas eu não consigo focar em mim. Se você não consegue focar em você, então tem que se questionar o porquê você não está focando em você. Por que não estou focando em mim? O que está acontecendo comigo? O que me leva a esse sentimento de tristeza, essa emoção de tristeza? O que me leva a essa emoção de alegria? Vamos falar também, né, da parte de alegria. Pô, porque a alegria é o que constrói a felicidade, é o que te deixa feliz. Nós temos que buscar a felicidade a todo momento. Nós temos que ser felizes para ter uma melhora na nossa área da vida, na parte conjugal, na parte financeira, na parte social, em todas as áreas da vida. Nós temos que trabalhar fortemente com a nossa mente em todas as áreas da nossa vida. Todas. Quais áreas, Eric? Espiritual é uma das principais. Como você está hoje com Deus? Fala para mim. Quem aqui tem fé em Deus? Quem acredita em Deus? O quanto você está conectado com Ele? O quanto a sua fé está conectado a Deus? Quanto que você lê da Bíblia? O quanto que você ouve palavra de Deus? Isso é uma das áreas da vida, já para começar a melhorar a sua emoção, os seus sentimentos. Olhar para dentro de casa, se você é casado, se você tem filhos, o que está acontecendo na comunicação com meu esposo, o porquê nós estamos discutindo muito, quais os sentimentos dela, quais o meu sentimento, o que eu sinto quando ela me fala, quando ela fala o que eu não gosto, o que me deixa triste ou o que me deixa com raiva. Porque isso tem que ser exposto, porque isso é comunicação. Como a gente fala, diálogo. Você casou, mas vocês têm que ter um diálogo aberto um com o outro. Saber que um está sentindo, o que o outro está sentindo. Porque senão como que você vai lidar com seu esposo se você nem sabe o que está passando na mente dele? Se ele não se abrir para você ou você não se abrir para ele. Um tem que ceder um pouco. Então, na parte conjugal é assim, relacionamento é isso. Na pandemia teve muitas separações devido a isso, porque ninguém quer ouvir ninguém. Você tem que me ouvir? Não, você tem que me ouvir. A questão é essa, né? Aí vem as emoções. Você tem que me ouvir? Não, é você que tem que me ouvir. Aí fica um mais irritado que o outro. Aonde leva isso, gente? Não leva a nada. Leva sim, leva numa saúde, numa numa questão saúde mental, emoção e sentimento. Leva na saúde mental, tudo é mental, gente. É assim, então hoje eu falo para vocês, eu estando aqui onde eu estou hoje, se eu não tivesse não tivesse não, se eu não trabalho o meu pensamento, o meu sentimento, como que eu vou lidar comigo? Como que eu vou lidar com a minha esposa? Gente, por mais que eu estou hoje, fico numa cama, mas eu também tenho uma irritação, às vezes eu fico irritado, mas eu controlo. Por quê? Nós discutimos relações, discutimos não, conversamos sobre relacionamento, nosso relacionamento, eu e minha esposa. Antigamente nós discutia. Hoje nós conversamos sobre o relacionamento, o que é bom para ela, o que é bom para mim. É isso que vocês têm que fazer. E aí vamos falar numa área profissional. É a relação. Como você está se relacionando com seu parceiro de trabalho? Com seu amigo de trabalho, com seu colega de trabalho? Mas ele não dá para trabalhar com ele porque ele é assim, 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 assado. Opa, parou por aí. Olha para você. Será que você não está julgando sem saber a autorresponsabilidade? Antes de julgar, eu tenho que saber também o que eu sinto. Quais são minhas emoções? Eu também não gostaria de
que falasse assim comigo, nós temos que buscar a melhor maneira de trabalhar com as pessoas. Ah, mas Eric, mas tem hora que eu perco a paciência. Mas vai acontecer. Quando você perder a paciência, faz a respiração. Meditação ali, ó. Respiração, ó. Vou ensinar a respiração para vocês. Respira fundo, conta 4 segundos, solta a respiração. E pensa o quê? Pensa em coisas boas. Pensa o que você pode fazer de melhor. Ah, hoje eu vou para academia, melhorar mais a minha performance na academia. Quem já aqui já ouviu falar de alta performance? Alta performance não é só para atleta. Alta performance nós temos que trazer para a inteligência emocional. Quando nós começamos a construir crenças fortalecedoras, crenças resiliência, nós já estamos trabalhando a nossa alta performance. Né? Alta com U, né? Que é o auto performar. Então, assim, é uma coisa que nós temos que fazer. É a alta performance. Se você quer emagrecer, você tem que buscar a sua alta performance para poder começar a emagrecer. Buscar o que? O estado de flow, estado de foco ali na academia, para começar aquele emagrecimento. Ah, mas o que a gente leva? Por isso que nós brigamos com nossos pensamentos. Porque nós pensa um monte de coisa e traz sentimento e emoção que não precisa. Então tudo que você pensa, você sente e você age. E você tem o quê? Um resultado. Ele é o quê? Autorrealizável. Então o que você está pensando agora? Se você está com raiva, você está pensando assim, vou dar um exemplo. Nossa, me irritou aquela pessoa. Qual é a emoção? Raiva. Eu pensei, raiva. Qual é o sentimento? Eu senti angústia, vontade de bater. E qual é o resultado? Ou você bate na pessoa, ou você dá murro numa porta, numa parede, ou você sai chutando o ar, socando o vento. É autorrealizável, você realizou. Mesmo que você não bateu na pessoa, não bateu na parede e bateu no ar, você foi o que? Autorrealizável. É isso que é os sentimentos. É isso que são as emoções. Então, é junto o quê? Os dois. Emoção anda intimamente com o sentimento. A raiva está ligada com sua angústia. É o sentimento e emoção. E é isso que eu trago para vocês aqui, nessa live. Como que vocês têm que trabalhar isso? Eu dei a dica aqui para vocês. Pega um caderninho. O caderninho, gente, eu vou falar para vocês. Pega um caderno bonito, coloca a sua melhor foto nela. A sua melhor foto que você... Ah, eu estou fazendo meu emagrecimento. Pega uma foto de alguém que você quer acompanhar que seja magra, coloca lá. Ou coloca a sua própria foto, melhor, sua própria foto, vamos fazer melhor. Pega um caderno bonito, uma agenda, um caderno. É um caderno, né? Que a agenda tem, acho que datas lá para colocar essas coisas. Pega um caderno, coloca a sua foto e na primeira folha vocês escrevem assim: a partir de hoje, este livro com 12 páginas com 12 capítulos e 365 páginas da minha vida é a minha versão melhorada. A partir de hoje, quando? Hoje. Que hora que é hoje? Deixa eu perguntar para minha esposa. Que hora que é, Ju? 9h15. Olha, deu uma hora já de live. Então, assim, hoje, minha melhor versão a partir das 9h15. O que vocês fizeram daqui para trás, vocês já escreveram uma página da vida de vocês. No capítulo o quê? Capítulo 8. Hoje é agosto. Mês 8, capítulo 8. Da página qual? Aí vocês contam os dias, que eu não vou saber certamente. Mas hoje o dia é uma página. E um mês é um capítulo. E aí, qual é a vida que você quer levar daqui adiante? Quer continuar levando as emoções à flor da pele? Com raiva, tristeza, medo, nojinho, né? Como vão falar no desenho lá do Divertidamente. Ou vocês querem levar com uma crença fortalecedora, alegria, felicidade, que é os sentimentos, mais feliz, mais forte, mais com alta performance, mais com foco, com mais alta performance. Como vocês querem levar a vida de vocês daqui para frente? Questionamento. Se pergunta o porquê, como vocês podem mudar. Plano de ação, monta um plano de ação. Tudo isso no meu processo, nas minhas sessões, eu trabalho isso com meus clientes.
Vamos lá, vamos trabalhar metas, objetivos. Até falei, até preciso postar no meu story que eu falei lá, que eu ia explicar o que seriam metas e objetivos, né? Então, eu trabalho metas, objetivos, plano de ação, lista de sonhos, vamos pôr lá em prioridades, quais são as prioridades. Olha quantas coisas boas para pensar em vez de a gente ficar focado nos problemas, ficar com as crenças limitantes do que a gente pode ou não pode, que eu não sou capaz, que eu não mereço. Nós somos capazes de chegar onde nós quisermos. Só depende de você, autorresponsabilidade. Imagina um barquinho à deriva no mar. Você lá, esse barquinho é seu, é só você que pode dirigir. O leme, só você que pode ser. Você é o leme do seu barquinho. A corrente do mar, o vento, Deus que comanda. Mas a vela do seu barco, o leme do seu barco é só você que direciona. Então, para onde você quer ir? O que você quer fazer daqui agora? E aqui, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vou postar mais para frente no meu store. Vou dar um treinamento legal para as pessoas, um treinamento gratuito. Ele é básico, não é profundo, porque profundo demanda mais tempo e é um curso que eu tenho, um treinamento, é a mentoria. E vocês que estão na live hoje, quem aqui entrar em contato comigo através do direct e no meu Instagram tem também meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp e falar comigo que vai ganhar uma mentoria de 2 horas comigo e vai tirar todas as suas dúvidas e como você deve agir com a sua emoção e com os seus sentimentos. E a gente vai trabalhar isso. E aí vocês entram aí no direct, falando de novo, né? No direct comigo. Pode falar comigo ou no WhatsApp. No WhatsApp eu vou até. Deixa eu perguntar para a minha esposa aqui. Ô Ju, dá para montar um grupo, né? Dá, né? Ali urgente, rápido. É melhor, né? Um grupo, né? Eu vou montar um grupo e aí vou postar lá que nem eu fiz da outra vez, uma vez. E aí vocês entram nesse grupo e eu vou dar todo o direcionamento para vocês de uma. Vou dar 2 dias para vocês que entrar no grupo, 2 dias numa lista VIP, num contato, vai ser pelo Meet ou pelo Zoom. Só vocês vão ficar à vontade comigo e perguntar e tirar todas as suas dúvidas e eu vou fazer um trabalho com vocês para vocês verem como é o meu trabalho e como vocês podem mudar a vida de vocês. Quem aqui quer, já fica preparado que eu vou postar e vou colocar no store o link desse grupo. E não perca, tá bom? Mas não deixa, eu vou pedir para minha esposa já até postar também esse link aí me ajudar para ser mais rápido. E aí eu vou postar para vocês. E aí eu deixo aqui agora um pouquinho para vocês e pergunto se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar algo sobre a minha pessoa, sobre o que vocês podem fazer com. Tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Tem alguém que quer perguntar algo? Deixa eu ligar meu aparelho aqui. Ô Ju, me ajuda aqui. Oi? Ô, então, gente, quem tem alguma pergunta? Pera aí, gente, que eu passei direto aqui. Vou pedir uma ajuda aqui para minha esposa, que eu acho que eu passei rápido aqui a. Tem alguém perguntando aqui que eu passei sem querer aqui. Tem alguma pergunta? Nath quer perguntar? E aí, Nath, você conseguiu entender sobre o problema, sobre a intensidade da raiva? Nós temos intensidade. Então, a gente começa a me seguir e vai lá no grupo VIP que eu vou colocar, vou montar o grupo VIP com a minha esposa. Ju, você consegue ver se tem alguém perguntando aí pra mim? Ah, tem aqui. A Bruna, ó.
eu queria saber se o método ajuda na área profissional. Ô Bruno, ajuda em todas as áreas, em todas. Eu vou falar, ó, eu vou falar as que eu lembro. Ajuda na área espiritual, conjugal, na área pais com filho, social, profissional, financeiro, emocional, que é um dos principais também. Que mais? Acho que eu falei quase todos. Quase todos. No contribuir em todas as áreas. Eu que agradeço, Nath. Sou grato por você estar aqui também. Vou fazer muito mais lives dessas. Quem quiser dar uma ideia, Eric, eu queria saber como lidar com isso. Pode trazer para mim, pode mandar para mim, que eu monto uma live sobre isso e a gente fala sobre essas coisas que você, sobre o dia a dia, sobre medo, sobre insegurança, sobre muitas coisas, tem muitas coisas. Então, Bruna, serve para todas as áreas, principalmente também para o profissional. Tudo que eu falo aqui, gente, e a mentoria que eu dou serve para tanto pessoal quanto profissional. Porque o que acontece? Quando você começa a trabalhar o seu pessoal, você começa automaticamente. Isso eu falo, ó, eu garanto, ó, tô olhando aqui na câmera, olhando no olho de vocês. Eu garanto, tá escrito lá na minha bio. Ajudo pessoas. Como que é? Ajudo pessoas a sair de uma mentalidade negativa em 4 semanas. Se vocês olharem nos meus destaques, os depoimentos, tem pessoas que a Angélica estava aqui, ela foi uma aluna minha. Eu garanto para vocês que em 4 semanas vocês vão estar com a mente totalmente diferente, com a mentalidade, com o seu cérebro totalmente diferente. É uma garantia, eu estou olhando no olho de vocês aqui através da câmera. Estou vendo que vocês estão olhando para mim. Então, assim, é o seu momento. É a sua hora de querer mudar. Tomar a decisão certa na sua vida. Eu errei muito lá atrás, gente. E hoje eu consegui mudar muitas coisas na minha vida. Estou em construção em muitas coisas? Claro que estou. Nós vivemos em constante construção. Mas nós temos que mudar isso daí. Como diz o meu mentor Paulo Vieira, uma metanoia. Vamos transformar, vamos se transformar. O que é metanoia, gente? Vou falar o que é metanoia. É estar com pessoas certas, no lugar certo e no momento certo. E eu digo para vocês, vocês estão no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E aí eu digo para vocês, vem comigo. Vem comigo que eu garanto para vocês. Só não posso correr e não sair correndo daqui, mas minha mente vai longe. Eu vou muito. Então é o seu momento de querer mudar. Vem comigo nessa reunião, nessa lista VIP, nesse treinamento VIP, que é só para vocês que estão aqui. E me chama no direct, não deixa de me chamar, ou no direct ou no WhatsApp, que eu já vou pôr na lista lá. Vou mandar o link do grupo para vocês. Vocês entram no grupo. Isso aí, Bruna, tem que crer. O importante é isso, é a gratidão. Se você tem gratidão pela vida que você está vivendo, você consegue mudar muitas coisas. Até aqueles que não acreditam em nada, elas também podem mudar a vida delas a hora que elas quiserem. Tá bom, gente? Então, assim, deixo o meu enorme abraço para vocês. Agradeço muito vocês, assim, gratidão enorme de estar aqui respirando, falando bastante, olhando aqui para vocês. Então, gratidão a Deus, gratidão a vocês por estarem aqui. E eu vou assim que eu abrir a lista VIP, eu mando para vocês o link, certo? E um abraço forte, que a semana de vocês seja muito, mas muito abençoada. E Deus, que vocês prosperem muito. E Deus acompanhe tudo isso, como Ele sempre acompanhou e está acompanhando. Um abraço e até mais.